Alô, torcedor, vocês estão no canal Toque de Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Newton Santos. Peço a vocês que vão lá, se inscrevam no canal, dão seu likezinho, seu joinha, mas não deixe de estar com a gente aqui no canal. Vamos falar desse primeiro jogo entre Corinthians e Vasco pela Copa do Brasil. Final. Primeiro jogo em São Paulo, o Vasco empata com o Corinthians em 0-0. Cara, o jogo muito bem montado pelo Diniz. Diniz chamou a atenção o seguinte. Impressionante, quando o Diniz aceita para ser técnico do Vasco, o Vasco estava numa draga. O Vasco não tinha rumo. Esse cara aceitou o convite, veio para o Vasco. E hoje você vê um Vasco jogando contra o Corinthians em São Paulo, um Vasco bem montado, um Vasco taticamente bem distribuído em campo, um meio-campo bem montado, assim, marcando bem. O Corinthians não teve espaço para jogar no meio-campo. O Vasco marcou muito bem um Barros e marcou muito bem o Thiago Mendes. Cara, Thiago Mendes entrou no meio-campo do Vasco e deu uma outra vida. Você vê quando o cara treina, mas conhece o jogador, ele chegou péssimo no Vasco, o Thiago Mendes, fisicamente. Mas foi se recuperando. O cara às vezes ficava no banco nem entrava, mas hoje é um jogador fundamental. Isso é o olho do técnico, que bota o cara numa reta final de Campeonato Brasileiro e olha que esse cara está rendendo para o meio campo do Vasco. Acertou o meio campo do Vasco na marcação. Thiago Mendes acertou o meio campo do Vasco na marcação. Esse colombiano, o Andrés, que fica atacando ele pelo lado direito, pelo lado esquerdo, meu irmão, cara, o Diniz realmente montou um Vasco muito forte. Você vê que o Vasco hoje é um outro Vasco. Você vê o Ryan, cara, que já é um outro jogador na mão de Diniz, é um outro jogador. O Ryan é aquele jogador que entrava com outros treinadores, entrava, chegava, não conseguia nem completar o jogo. O garoto de 17, 18 anos, sentia músculo, sei que, você pedia para sair. Hoje joga o tempo todo amarradão. Coutinho era outro que toda hora pedia para sair. Hoje completa uma partida. Consegue jogar, vai se arrastando, mas completa, não pede para sair. Você vê que o clima do Vasco é outro. É um outro Vasco. A partida do Vasco fez com o Corinthians hoje foi uma partida correta. Uma marcação forte, não deu espaço para os jogadores do Corinthians, nem de ataque, nem de meio campo. Cara, o Vasco deu um nó, o Diniz deu um nó no Dorival. Deu um nó no Dorival. O time do Dorival não jogou. Não jogou. Cara, agora tu imagine, domingo, no Maracanã, a festa que o torcedor do Vasco vai fazer. Tu imagina a vontade, a disposição desse time jogando em casa diante da sua torcida. Tu imagina o seguinte, meu irmão, vai ser um espetáculo. Porque o que o Vasco fez hoje jogando em São Paulo, determinação técnica, tática, cara, o Vasco foi muito bem. Imagina esse domingo no Maracanã, com a torcida empurrando e... Será que hoje vai ter gol do Ryan hoje? Imagine bem isso. Cara, Vasco sensacional. Fez uma partidaça, saiu de lá com empate, mas não foi empate covarde, não. Foi empate jogando, empate marcando, empate técnico, tático. Vasco saiu com empate. Tudo bem, ninguém marcou gol, mas Vasco jogou fora. E foi lá e trouxe o empate para decidir em casa. Fantástico. Fantástico. Meu irmão, futebol não tem resultado. Corinthians é um time grande, Vasco é outro time grande, mas o resultado que o Vasco traz para casa, para decidir em casa, é super importante. Peço a você que se vão lá, se inscrevam no canal, dão seu like, seu joinha, mas não deixe de estar com a gente aqui no canal. Se inscrevam no canal. Um abraço para vocês, tudo de bom.